Fala pessoal do oitavo ano, tudo bem com vocês? Oitavo ano não, gente, perdão, do sexto ano agora. Sejam bem-vindos a mais essa aula, esse encontro histórico, né, essa aula de história. Hoje nós vamos dar continuidade aí nos povos andinos, tá? Nós já vimos já sobre outros povos andinos, já vimos sobre os povos taitihuacanos, que está aí na página 80, 97, 96 e 97, tem alguns povos aí, que é muito importante vocês darem uma olhada, tá? Que vão fazer parte e contribuíram muito para essa cultura que nós vamos falar hoje, tá? Hoje nós vamos falar aí dos povos da América, na verdade do povo Inca, né, da América do Sul, né, basicamente aí na Cordilheira dos Andes, que hoje, geograficamente falando, eles iriam localizar aí, ocupar aí o território do Peru, ok? Então tem até uma cidade que mais à frente nós vamos falar sobre Machu Picchu, mas não é o momento agora. Bom, esse pessoal aí, ele surgiu por volta do ano de na verdade, no ano de 1438, surgiu aí o famoso a expansão desse território. É muito importante nós analisarmos e entendermos que o processo, né, do Império Inca, ele é muito interessante. Mas antes disso, nós temos que entender que esse processo desse império, nós temos que entender o que é império. Império, né, nada mais é do que tem uma noção política, né, territorialista de expansão. Então, ou seja, faz de conta que o império ele começa aqui, onde ele começa aí, no caso, a conquistar países, territórios ao seu redor, para que assim ele possa crescer geograficamente e atrelar aí, ficar dentro de um tripé que entra conquistar pessoas, no caso ter mais pessoas para o meu exército, para mim, então ou seja, eu vou ter mais poder se eu tiver mais pessoas, mais território e com certeza mais riquezas dessas regiões. Então é basicamente aí no ano de 1438, e minha cachorrinha participando da videoaula, começou então essas expansões do Império Inca, tá? Então basicamente o modelo de sociedade dele era por hierarquia, tá? Era hierarquizado. Então primeiro lá no topo aqui estava o Sapa Inca, né? No caso o Sapa Inca mesmo, ele estava ali, né? Tá? Ele ficava aqui em cima, onde basicamente era o líder religioso, né, conhecido como Deus, filho do Deus, né, na terra do Deus Sol, e ele tinha alguns, no caso, as pessoas acreditavam que ele tinha alguns poderes místicos, né, como controlar alguns fenômenos aí da natureza, como o vulcão, e também sobre a de adivinhação, sobre prever o futuro, que fazia parte da cultura deles, enfim, tal. Uma coisa também muito importante que nós não podemos esquecer é o processo geográfico, no sentido de que, conforme eles iam avançando e conquistando, né, os países, enfim, as regiões que os rodeavam, durante esse processo eles construíram uma estrada que até hoje essa estrada ela ainda existe, enfim, tal. Tem até uma ruína, algumas ruínas que mostram o quanto esse pessoal aí ele era bem forte na arquitetura, né, e outros processos envolvendo a agropecuária e a agricultura, tá? Então eles dominavam aí a agropecuária e a agricultura. No nosso livro, na página 99, no início do parágrafo, lá vai estar falando, né, um pouquinho de cada região, porque uns dominavam mais, no caso, o plantio, outros a irrigação, o plantio que era ligado à irrigação, né? O processo basicamente deles era como se fosse um monte de escadinha, sabe aquelas, no texto eu vou deixar para vocês. Então tinha as escadinhas, né, que basicamente era, porque no caso nós estamos falando de uma cordilheira, então tem toda uma questão geográfica muito forte, e durante esse processo, né, que nós estamos dando aqui como escadinha para vocês entenderem, né, era feito uma ferramenta, era tido, né, como uma ferramenta muito importante que se chamava terraceamento. Então, terraceamento nada mais era do que eles colocaram ali um processo, né, de não é irrigação, mas de controle, né, de água, enfim, onde ela era distribuída em cada, digamos assim, de cada escada, vamos colocar esse processo como escada, mas cada patamar onde ele era distribuído bonitinho e descia para o próximo. Então era um processo muito interessante, fazia parte aí da agricultura. Eles também utilizavam fezes de um determinado animal, que vai estar no nosso texto lá para vocês verem, como o processo de adubo, enfim. Então era uma pessoa que tinha assim, um certo conhecimento e que é muito importante, enfim. Nós temos que entender, pessoal, que quando vai falar sobre a questão de controle, de império, dá uma questão de trabalho.
Então, ou seja, esse processo de escada deles que vai falar para vocês lá na página 100, tá? Lá na página 100, 99, 100 aí, vai falar para vocês aí no texto, antes das atividades, sobre a importância, né, dessa construção dessas trilhas, né? Que nada mais eram do que estradas que ligavam continente a continente, que as pessoas eram só pegar a estrada e ir, como dizem, né, o pessoal goiano aí, e reto toda a vida que chegavam lá. Então essa estrada tem aproximadamente aí 7.000 quilômetros, tá, de estrada feitas em pedra, tá? Não tinha cimento na época, então, ou seja, eles eram colocadas em encaixe. Muito importante vocês saberem disso. Outra coisa também que é muito importante bom, tem uma cidade chamada Machu Picchu, tá? Que, enfim, é muito antiga, que significa montanha velha. E hoje em dia tem algumas ruínas dela e tal, e que acreditava-se que nessa cidade nada mais era do que um centro político, perdão, um centro religioso. Então o pessoal vivia ali naquele centro religioso ali e tal. E então, acreditavam-se que o centro, né, de Machu Picchu, na verdade, era um centro religioso, né, acredita-se. E é um local muito lindo, o pessoal tem um turismo muito forte, tá, pessoal? Um turismo muito forte mesmo. Inclusive, é, conheço alguns amigos que já foram lá, tiraram fotos. Lá é um lugar muito bonito. Eu vou deixar fotos no texto para vocês entenderem do que a gente está falando. Isso nós estamos falando de ruínas, né? Tecnicamente algo que foi abandonado com o tempo, tal, que foi acabado com o tempo. Se foi acabado com o tempo e está bonito, imagine quando havia vida e as pessoas elas ali cuidavam, tal, o tanto que não deveria ser muito mais bonito. Finalizando a nossa aula, nos fala basicamente sobre o processo de hierarquização. Primeiro está aqui o Sapa Inca, né? Abaixo dele está os sacerdotes. Embaixo a família e a nobreza, tá? Basicamente aí, né? Então a família, a nobreza, tal. Outra coisa muito importante, abaixo deles estão os camponeses e artesãos. E ainda embaixo, lá embaixo mesmo, estão os servos, tá? Então esse foi o pessoal Inca, espero que vocês tenham gostado. Fiquem com as atividades, uma vez que as atividades estão bem fáceis. Nós não iremos fazer atividade de pesquisa, tá, pessoal? Porque ela aí que é um esforço aí que nós já falamos sobre, tá? Então vocês vão fazer só a atividade de sistematizar e refletir. O desafio nós vamos deixar aí, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado da aula hoje. Um abraço e tchau, tchau.